Como alguém completamente sozinho conseguiu criar um dos símbolos de riqueza mais desejados do planeta. Antes de existir luxo, exclusividade ou status, existia um garoto que perdeu tudo cedo demais, sem família, sem proteção, sem qualquer caminho definido. Enquanto muitos ainda dependiam de alguém para dar o próximo passo, ele já precisava aprender a sobreviver. E talvez seja exatamente por isso que essa história não é sobre um relógio. É sobre o que acontece quando alguém é forçado a crescer. Quando a dor não destrói, mas molda. Quando a falta de tudo se transforma em uma obsessão por controle, precisão e perfeição. Porque o que quase ninguém percebe é que a Rolex não nasceu no topo. Ela nasceu em um mundo que não acreditava na ideia. Na época, relógios de pulso eram vistos como frágeis e imprecisos. O verdadeiro símbolo de prestígio estava nos relógios de bolso tradicionais. E foi exatamente contra essa lógica que ele decidiu ir. Sem dinheiro, sem nome, sem vantagem alguma. Ele escolheu apostar no que todos ignoravam. Era sobre provar algo. Provar que um produto poderia ser perfeito, que confiança podia ser construída nos detalhes. Provar que até alguém sem origem poderia criar algo que o mundo inteiro respeitaria. Essa mentalidade transformou uma ideia desacreditada em um símbolo. Só que antes disso, houve um momento em que tudo quase acabou. A confiança desapareceu, o risco aumentou e a saída parecia ser desistir. Mas ele tomou uma decisão que ninguém esperava e que mudaria a forma como o mundo enxergaria o tempo para sempre. Se em algum momento da sua vida você já se sentiu perdido, já deixa o like nesse vídeo. Essa história pode mudar sua visão. Comenta aqui embaixo. Você acredita que uma pessoa pode sair do zero e construir algo gigante? Ou o sucesso depende das condições certas? Hans Wilsdorf não nasceu em privilégio. Ele nasceu onde tudo podia desaparecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele perdeu os pais. Ele foi enviado para um internato rígido e frio. Ali, sem família, só restava a necessidade de se adaptar e a disciplina. Aprendeu idiomas como inglês e francês ainda jovem. Ele entendia que aquilo abriria portas que ele ainda nem conseguia enxergar. Hans não tinha recursos, mas construiu valor. Não tinha conexões, mas desenvolveu habilidades. Ele estava se preparando para um futuro inimaginável. As pessoas não compravam apenas produtos, compravam segurança e credibilidade. No meio disso, existia um detalhe que chamou sua atenção: relógios. Enquanto todo mundo olhava para o que já funcionava, Hans olhou para o que ainda não funcionava direito. O mercado reagiu com rejeição. Ninguém levava a ideia a sério. Investir em relógios de pulso era como insistir em algo condenado. Mas Hans não recuou. Ele estudou cada falha técnica dos relógios de pulso para resolver o problema que fazia o mercado estar certo. Pequenos passos, quase invisíveis, construíam algo diferente. Ele sabia que precisava mostrar ao mundo que relógios de pulso eram confiáveis. Se você já passou por um momento em que ninguém acreditava no que você estava construindo, comenta visão, só para eu saber. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre inovação e entra no território da psicologia. Porque enquanto a maioria das empresas pensa em como vender mais, Hans começou a pensar em como fazer as pessoas desejarem mais. Parece sutil, mas muda tudo. Até aquele momento, a Rolex já tinha conquistado algo extremamente difícil: credibilidade. O produto funcionava, resistia, entregava precisão. Mas Hans sabia que isso, sozinho, não criaria uma marca lendária. Ele precisava transformar confiança em desejo. E foi aí que surgiu uma das estratégias mais contraintuitivas de todas. Em vez de tornar o produto mais acessível, ele começou a limitar. Menos disponibilidade, menos exposição direta. Mais controle sobre quem comprava, onde comprava e como comprava. Isso não era por acaso.
porque quando algo está em todo lugar, ele perde valor. Mas quando algo é difícil de encontrar, raro, quase inacessível, ele começa a ganhar um outro tipo de significado: exclusividade. As pessoas não querem apenas possuir algo, elas querem sentir que conquistaram, que fazem parte de um grupo seleto, que estão acima da média. E a Rolex começou a construir exatamente essa sensação. Não com discurso, com estratégia. Ela não corria atrás do cliente, ela fazia o cliente correr atrás dela. Listas de espera começaram a surgir. Nem todo mundo conseguia comprar. Não bastava ter dinheiro, era preciso oportunidade, timing, acesso. E isso criava algo muito poderoso: antecipação. Quanto mais difícil era conseguir, mais as pessoas queriam. E aos poucos, o relógio deixou de ser apenas um símbolo de conquista e passou a ser um sinal visível dela, um marcador social, um código silencioso que dizia, sem precisar de palavras: eu cheguei. E isso elevou a marca para um nível completamente diferente, porque agora a Rolex não competia mais por funcionalidade. Ela não precisava mais provar que era precisa, resistente ou confiável. Isso já estava estabelecido. Ela passou a competir por significado. E quando uma marca chega nesse nível, ela para de disputar mercado. Ela passa a dominar percepção. Só que manter esse tipo de posicionamento exige algo extremamente difícil: consistência absoluta. Não pode falhar, não pode baixar o padrão, não pode perder o controle. E é exatamente por isso que por trás existia uma máquina operando com um nível de rigor sustentável. Um nível de controle que transformava cada detalhe em padrão e cada padrão em identidade. Se você já percebeu que valor não está só no que algo é, mas no que ele representa, comenta aqui: desejo. Por trás de todo esse desejo e exclusividade, existia algo que o público quase nunca via: um nível de controle que beirava a obsessão. Manter uma marca nesse patamar não é sobre criar um grande momento, é sobre sustentar um padrão todos os dias, sem exceção. Enquanto outras empresas terceirizavam processos, a Rolex seguiu o caminho mais difícil: assumir o controle de praticamente tudo, cada componente, cada detalhe, cada etapa. Isso não era apenas uma escolha operacional, era uma filosofia. Hans entendia que ao perder o controle sobre o que entrega, você começa a perder também o controle sobre o que as pessoas percebem. Ao longo do tempo, a Rolex foi internalizando processos, desenvolvendo suas próprias tecnologias, criando padrões além do que o mercado exigia. Isso gera algo muito poderoso: previsibilidade de excelência. Quando alguém compra um Rolex, não existe dúvida, existe uma certeza silenciosa. Mas essa consistência tem um preço. Ela exige tempo, exige investimento, exige abrir mão de crescer mais rápido para crescer melhor. Em um mundo onde tudo gira em torno de escala e velocidade, essa decisão parece irracional. Só que é exatamente isso que sustenta o valor. Enquanto muitas marcas crescem rápido e perdem identidade, a Rolex cresceu mantendo controle absoluto sobre o que representa. Depois de construir um império, Hans tomou uma decisão que ninguém esperava. Uma decisão que não tinha a ver com lucro, mas com algo profundo. Se você acredita que o sucesso não está só em conquistar, mas no que você faz depois, comenta aqui: legado. Em vez de pensar apenas em crescimento, ele começou a pensar em permanência, em algo que sobrevivesse além dele. Ele estruturou a Rolex como uma fundação, uma estrutura que garantiria que a empresa continuasse com os mesmos princípios, mesmo após sua morte. Parte dos lucros passou a ser direcionada para causas sociais. Aquele menino que começou sem nada decidiu ajudar outras pessoas através de seu império. A Rolex não era apenas uma marca de luxo. Era o reflexo de uma mentalidade que pensa no que vai deixar depois.
Hoje, ninguém compra um Rolex porque precisa ver as horas. Compra porque aquilo representa conquista, status e uma história eterna. Se essa história te fez refletir, comenta "Eu não aceito o limite". E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que transformam visão.